Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais um ATPC do Inova Educação, né? Nós estamos aqui em mais um dia e, como eu havia falado com vocês, né, a gente vai estar trabalhando ao longo desse mês aqui, né, e um pouquinho do mês anterior. A gente vai estar trabalhando sobre os princípios balizadores, né, do programa Inova Educação. Então, para o pessoal aí que tem projeto de vida e tem os componentes de eletiva, de tecnologia, a gente vai pegar aí os princípios básicos que movimentam esse nova educação para a gente realmente trabalhar um pouquinho melhor com vocês, né? Alguns professores comentaram que já tinham visto isso no curso, né? Naquele curso que vocês realizaram da IFAP, mas eu acredito que nunca é demais a gente dar uma aprofundada e dar uma olhada novamente naquilo que faz parte, né, da nossa rotina enquanto professores, e para que a gente volte aí a ter esse tempo de estudo, de reflexão sobre os princípios do Inova Educação, tá bom? Então, a gente já viu alguns temas, e assim a gente vai avançar aí um pouquinho, e aí vai ficar faltando só mais um. Já começo aqui a falar e fazer o convite para vocês irem pensando quando a gente acabar aqui, finalizar essas temáticas, eu vou procurar alguns de vocês, tá certo? E eu não quero que vocês tenham em nenhum momento alguma timidez nisso, mas a gente gostaria de fazer o mesmo movimento que foi feito, está sendo feito, né, nos outros componentes curriculares, que é a difusão de boas práticas. Então, o nosso ATPC ele vai ser bem leve, no sentido de trazer boas ações que vocês têm realizado em sala de aula. Então, eu já convido aí todos, quem quiser participar, manda uma mensagem para mim, manda um e-mail falando, olha, dá para a gente conversar sobre isso, o que você acha dessa ideia, para que a gente realmente consiga compartilhar. Tanto aulas de projeto de vida, que vocês acharam que deu muito certo nesse período à distância, quanto aulas de eletiva que deram certo, tá bom? Então já fica aí o meu convite para a nossa próxima, não a próxima TPC, mas quando a gente encerrar aqui as temáticas, para que vocês possam compartilhar essas boas práticas com os colegas. Logicamente, eu vou estar aqui para dar todo o apoio, a gente vai analisar a aula juntos, tá bom? Antes de vocês poderem apresentar, mas é com o objetivo realmente da gente conseguir auxiliar o colega que está aí na sala de aula e que às vezes não teve aquela mesma ideia, né? Então não pensem que é no sentido de avaliação, ninguém aqui está avaliando ninguém. A gente está aqui para compartilhar ações que foram eficientes nesse trabalho remoto, tá certo? Bom, pessoal, então nós temos os nossos objetivos hoje, né? Que é retomar os conceitos que embasam os componentes do Inova Educação, trazer o avanço histórico e social das competências socioemocionais na educação, então na educação mundial quanto na educação brasileira, da onde surgiu. Eu lembro que vocês já viram isso no ATPC, por isso que ele vai ser só uma explanação rápida. Depois nós temos a apresentação da importância do trabalho intencional das competências socioemocionais. Vocês também já viram isso num outro ATPC, que a gente falou especificamente de competência socioemocional. A retomada da resolução, né, do dia 31 de julho de 2020, eu não sei se todos tiveram acesso a esse documento, tá? Que disponibiliza estudos e documentos para a retomada das aulas e atividades pedagógicas presenciais nas instituições vinculadas ao sistema de ensino do Estado de São Paulo. É uma indicação do Conselho Estadual da Educação, e aí a gente vai retomar basicamente um ponto ali que é essencial para os professores de projeto de vida e de eletiva, tá? E realizar uma atividade colaborativa. Então, ao final aqui dessa apresentação aqui, eu vou apresentar muito rapidamente, porque a maioria já tem aí uma concepção do que é a competência socioemocional. A gente vai fazer uma atividade em conjunto, tá? Precisa terminar hoje? Não, mas a gente pode aí começar ela. Para quem vai ver essa aula gravada aí, vocês podem pausar o vídeo e depois continuar ele, tá certo? Então, com o tempo aí, até o final da semana, eu vou estar fechando esse Padlet que a gente vai fazer e construir em conjunto, tá certo? Como uma atividade. Bom, quais são os materiais, então, que a gente utilizou? Nós pegamos essa resolução do dia 31 de julho, o currículo paulista e as diretrizes de projeto de vida, né, e do Inova Educação, basicamente, que envolve aí as competências socioemocionais, ok? Para a sensibilização,
eu peguei um vídeo, né? O pessoal gosta bastante de vídeo. Esse vídeo chama-se Ensina-me a Viver, é de Carla Lutz e Ellie Norman, né? E que eu trouxe para a gente refletir um pouquinho sobre o que é, né, essa questão de da gente estar às vezes muito focado só no serviço, né, e esquecer um pouquinho de algumas coisas, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? O que vocês acham que tem a ver com a nossa realidade, enquanto nós somos professores? Podem abrir os microfones aí que eu quero ouvir vocês agora. O empenho, né? A resiliência. Quem está falando é a Gisélia? Sempre correndo atrás, né? Não dá certo, o plano A tem que ter o plano B, não deu certo, tem que ter o plano C, né? A criatividade, né, da menina ali, né, o tempo todo, né, de se reinventar. Sim, Joaquim, você quer falar, Joaquim? Liga seu microfone aí, meu bem. Pronto. Bom dia. Bom Tudo dia. Bem? Seja muito bem-vindo, Joaquim. Obrigado. Isso tem que ser inventado a todo momento e a toda hora. Exato. Refazendo tudo. Uma das coisas que eu mais gostei aqui quando eu selecionei esse vídeo, tá? Foi pensar que muitas vezes, e eu acho que é bem o sentimento da maioria de nós aqui, enquanto profissionais, né? Nós estamos fechados dentro de uma sala, né? Assim como jornalista, e vendo o mundo acontecer, né? Então parece que a gente fica tão preso só às informações, a tudo que está acontecendo, tudo que está se passando. E é uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né? Não esqueçam de viver. A gente às vezes vai esquecer aí com tantas preocupações e com tantas obrigações que nós temos, né? Às vezes a gente pode esquecer que nós temos que viver também, né? Então, são dias pesados, são dias cansativos, são dias muito tensos que nós temos vivido, mas eu gostaria que vocês pensassem que a gente vai crescer de alguma forma com este momento, né? A gente vai aprender a lidar com ele. Eu creio que todos nós já aprendemos muito, né? Desde fazer uma videoconferência, desde aprender a ver que a live também funciona para nós e não só para artista, mas que a gente precisa aprender a viver. Bom dia, Roseli. Seja muito bem-vinda. Bom dia. E que nós precisamos aprender a viver nessa turbulência toda e não esquecer de viver, né? Então, acho que isso é muito importante para nós, né, enquanto pessoas. Eu sei que está todo mundo fragilizado, todo mundo muito abalado com tudo que está acontecendo, mas assim como o rapazinho lá, né, ele perdeu todas as obrigações, mas ele viu que no final do videozinho lá, ele viu que ele viveu cada momento, né? Então, quando ele vê lá o papelzinho que a menina tá caindo lá nos obituários, né? E ele tem uma frase lá que não havia nem nada a ser reportado, não havia nada a ser feito, né? A reportagem era sempre a mesma, né? Os escritos dele eram sempre os mesmos. E aí, quando chega ao final e ela fica com o coração pesado por ver que ele não tinha cumprido tudo aquilo, né, resgatado todas as informações que ele havia perdido por culpa dela, ele vai lá e mostra para ela, né, ele aponta os espaços para ela, olha, mas neste ponto nós vivemos cada uma dessas experiências. Então não deixem de viver as experiências que vocês têm que viver neste período. Às vezes é com a família, às vezes é com os amigos, é uma nova forma da gente viver, né, mas a gente sempre pensar nesse lado, né, que nós somos humanos e que a gente não pode ficar fechado numa caixinha para o resto da vida, só digitando e achando que a vida é isso, né? A vida não se resume a isso, a vida é muito mais do que isso. Por isso que aí a mensagem que eu gostaria de deixar para todos é essa, de que nós temos muitas coisas a explorar e a serem vividas, né? Então que a gente não possa perder esse senso nosso de humanidade, tá bom? Bom, pessoal, essa era a minha mensagem que eu gostaria de deixar a todos vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do videozinho. Podem utilizar depois em sala de aula, ele fica aqui no slide para vocês, tá? Então vocês podem copiar, depois se vocês quiserem utilizar em alguma aula aí, fiquem à vontade. Bom, então o que a gente vai falar hoje especificamente, né? Então,
comentando aquilo que eu já comentei com vocês. Nós estaremos retomando a fundamentação, tanto do Inova Educação, para que a gente consiga entender aí o que é cada uma das partes, né, do Inova Educação. Então, a gente já viu os 4 pilares da educação. Para quem não assistiu, tá lá o videozinho, lá na semana número 6, se eu não me engano, lá na playlist lá das ATPCs. Então, nós temos do dia 21 a 23 o vídeo dos 4 pilares da educação. Quem não assistiu, retome esse conteúdo, é importante para vocês enquanto professores. Depois nós temos protagonismo juvenil, que foi o último ATPC nosso, no dia 28 a 30 de julho. E hoje a gente vai falar sobre competência socioemocional, né? Por isso que é tão importante a gente falar, porque é um dos fundamentos do Inova Educação, é um dos princípios, né? E se tudo der certo, semana que vem a gente vai falar sobre pedagogia da presença, né? Outro tema um pouquinho mais complexo aí, para a gente estar trabalhando. E aí eu trouxe para vocês, pessoal, não sei se todos vocês tiveram acesso ou curiosidade, tiveram oportunidade aí de ver, né? Mas eu disponibilizei para vocês um livro, né? Um e-book mesmo, simplesinho de tudo, mas ele é muito objetivo, né? Para trazer para nós algumas informações sobre o que são as competências socioemocionais, tá bom? Eu vou mostrar aqui a carinha dele, só para vocês verem o formato em que ele está, para que vocês consigam acompanhar aqui. Então, ó, tá lá na pastinha mesmo, lá nos links em que foram apresentados, né, o link que apresentei aqui para essa reunião. Vocês têm também um link de materiais em que vocês vão encontrar essa apostilinha, tá? Ela é super pequenininha, se eu não me engano, acho que ela tem 11 páginas aqui, e uma leitura muito leve para vocês entenderem melhor o que fala sobre as competências socioemocionais. Ele é um material produzido pela equipe do Mind Lab, tá? Para quem fez o curso aí do programa de ensino integral, né? A gente sabia que eles tinham uma metodologia diferenciada para trabalhar com os alunos, tá? É bom vocês terem esse material para vocês lerem, não é uma leitura pesada, teórica, então eu recortei alguns trechos, algumas partes aqui, que eu achei importante para a gente conseguir aí trabalhar essa temática de competência socioemocional, tá certo? Vamos voltar lá para o nosso slide para vocês acompanharem comigo, que aqui está um pouquinho maior para a gente poder ler, tá certo? Bom, algumas pessoas comentaram logo no início que surgiu em Inova Educação, mais ou menos uma fala assim, mas é tudo muito novo. E aí eu gostaria de levar vocês a refletirem um pouquinho que nem tudo é tão novo assim quanto se imagina, tá? Então, as competências socioemocionais, por exemplo, não é uma coisa inédita a ser tratada na educação, tá? Então, desde Vygotsky, que não é uma coisa nada nova, desde Piaget, que também não é nada novo, e aqui ele inclui mais um, né, David Ausubel, de 1918 aí até 2008, eles elaboraram alguns conceitos que defenderam a interação, a curiosidade, a relação com o eu e com o mundo, com o outro, a disposição para alcançar objetivos que são instâncias essenciais ou fundamentais para a aprendizagem. Então, não é uma coisa totalmente nova, logicamente. A gente tem algumas abordagens diferenciadas, né, por conta dessas novas visões aí de educação que vão ganhando força, cada vez mais força. Mas a educação socioemocional, ela não é uma coisa inédita, tá? Então, essa ideia, né, essa cunhagem de educação socioemocional, ela começa a se estruturar a partir de 1990, que ela tinha como objetivo aí, classificavam como inteligência e habilidade de reconhecer, entender, utilizar e regular as emoções em situações cotidianas da vida. Em 1994, a ONU, a Unesco, né, ela vai incluir aí a necessidade de garantir desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais das crianças. Aí a gente tem um primeiro movimento de uma universidade começando a pesquisar isso daí, lá na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, né, em que foi a primeira vez que nós tivemos alguns artigos científicos, né, pensando na aprendizagem, né, no desenvolvimento
emocional e social das crianças, né? Então, isso envolvido com educação. E aí nós temos vários estudos, né, na educação, psicologia e neurociência, que ligaram aí essas habilidades cognitivas e o bem-estar emocional, né? Então, aí a gente tem esse início de pensamento educacional aí, também ligado com o social, né, e o emocional das crianças. Em 2000, nós temos um marco muito importante, que é aquilo que a gente já viu, né, que são os 4 pilares da educação. Então, os 4 pilares da educação realmente é um divisor de águas, né, nessa questão de estruturar alguns conhecimentos, né, e alguns objetivos importantes para a educação, né. Então, esse relatório ele é muito importante por conta disso. E aí ele determina que as crianças precisam mais do que aprender a aprender e aprender a fazer, eles precisam também aprender a conviver e aprender a ser, como a gente já havia discutido isso daí num ATPC passado. Então, entre os teóricos, pensadores e formuladores de políticas educacionais, não podem restar mais dúvidas. Nas conclusões deles, né, não existia mais dúvida. Educar crianças e jovens de forma integral, incluindo suas habilidades sociais e emocionais, é fundamental para atender às necessidades do novo cenário social e profissional que se desenhava, né, para o mundo. Então, essa aprender a conviver e esse aprender a ser, né, é essencial que se trabalhe desde os anos 2000, né, e agora que a gente vê isso pegando cada vez mais força, principalmente na nossa educação aqui, ok? Bom, então vamos recapitular, da onde que vem na nossa educação brasileira, tá? Essa concepção de educação integral. A gente viu um movimento mundial, né, que chegou até as competências socioemocionais. Em 2000 existe um marco divisor, que é o relatório da Unesco, e a partir daí nós temos então alguns caminhos a serem percorridos aqui pela educação brasileira em si, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha nessa caminhada. Ai, peraí. Só um minutinho, tá, pessoal? Deixa eu só achar aqui. Bom, então quais seriam aí essa caminhada em si, tá? Então nós temos aqui no Instituto Ayrton Senna, nós vamos ter esse relato, né, sobre como que foi construída a base, da onde ela surgiu e tudo mais. Bom, a Base Nacional Comum, ela tem esse foco muito grande, né, nas competências socioemocionais, e eu gostaria de apresentar para vocês essa aqui, ó, é esse infográfico. Eu tentei recortar ele aqui na apresentação, mas ele ficou muito miudinho, por isso que eu preferi deixar ele aqui na íntegra mesmo, na página, para vocês conseguirem acompanhar comigo. Então, por que a gente tem essas mudanças muito grandes na educação? Primeiro, pessoal, que a nossa Constituição em si, ela é nova, né? Se a gente for parar para pensar nas constituições democráticas que nós temos ao longo da história, o nosso país ele é muito recente, essa construção democrática em si, né? Então, a nossa Constituição, em 1988, ela foi construída e foi criada aí, né? Ser desenvolvida na concepção de união, né? Então, foi construída e tudo mais. E aí a gente tem, em 1996, quase 8 anos depois, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que todos nós, como educadores, já estudamos ela, já destrinchamos ela e tudo mais. E aí ela é feita, né, por várias organizações, né, então, MEC, a Sociedade Civil, a CNE, o CONSED, Educadores Brasileiros, a Undime, todo mundo construindo esse documento em 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases, ok? Depois disso, nós temos em 97 a 2000 a construção dos parâmetros curriculares nacionais. Então, que nós tínhamos os DCNs e aí a gente vai ter os PCNs. Eu lembro que na minha época aí de graduação era uma das coisas que a gente tinha que estudar muito fortemente aí, esses PCNs,
como estavam sendo construídos, o que era necessário para cada componente curricular e tudo mais. Acredito que todos vocês também já viram esses documentos exaustivamente, né? Porque eles caem em vários concursos, em várias provas, e todo mundo já viu alguma coisinha. Um dia, pelo menos, a gente passou por esses documentos. Depois disso, pessoal, então de 97 a 2000, nós temos a construção dos TCNs. Em 2014, nós temos o Plano Nacional da Educação, que também, no mesmo movimento que aconteceu lá da LDB, junta a sociedade civil, o MEC, o Conselho Nacional da Educação, Conselho de Secretários, né, e tudo mais, e a Undime fazendo aí qual seria o plano para o desenvolvimento educacional do nosso país, ok? E aí, por último, né, como catalisador de todos esses movimentos aí, nós temos a construção da Base Nacional Comum Curricular, né? Então, nós temos a participação intensa de vários setores aí da educação, envolvidos com a educação brasileira, e o grande objetivo é que de norte a sul do nosso país, nós tivéssemos um mínimo a ser atendido pelos alunos, né? Então, se um aluno hoje, ele sai lá do Amazonas e ele vem para o estado de São Paulo, por exemplo, apesar da questão de adaptação curricular, porque os currículos são diferentes, nós vamos ter uma base, um mínimo que o aluno deve aprender de norte a sul do nosso país, ok? E aí a gente tem a construção dos nossos currículos da rede, né? Vocês viram aí que o estado de São Paulo, ele conseguiu, né, ter aí o seu currículo o ano passado aprovado. Esse ano a gente tem a reformulação de todos os documentos norteadores, inclusive os cadernos do aluno, os cadernos do professor, porque esse currículo agora ele precisa ser adaptado para o chão da nossa sala de aula. Nós temos a homologação dos conselhos estaduais e municipais e os projetos políticos pedagógicos que devem ser revistos e devem ser adaptados e, logicamente, né, os planos de aula dos nossos professores que precisam aí ser revisitados. Então, pessoal, essa é a trilha que nós temos, né, e esse é o caminho que hoje nós temos de competência, né, e por que eu trouxe essa linha do tempo para a gente ver? Porque a competência socioemocional, ela não é vista só agora nesse novo currículo, né, na nova BNCC. Não, ela já vem sendo vista desde a LDB, desde a visão ali de uma formação integral do aluno. Então, a gente vai ter esses movimentos ganhando forças, primeiro nesses documentos norteadores e depois também nos nossos materiais aí específicos de sala de aula e, logicamente, no nosso plano de aula enquanto professores, ok? Bom, pessoal, vou voltar aqui de novo. Então, vocês vão ver que hoje eu vou trocar bastante de tela, tá? Vai ser o tempo todo eu trocando aqui com vocês para a gente conseguir aí acompanhar e fazer essa linha do tempo. Que material que a gente vai utilizar hoje, né? O currículo paulista, os cadernos de projeto de vida do aluno e do professor, ok? Bom, então nós temos aí as competências socioemocionais. E aí, por que a gente tem toda a construção desse currículo e desse novo formato, né? Porque a competência socioemocional, nada mais, ela vem com mais força, com mais evidência. Como a gente viu, ela não é uma coisa que surge agora, mas ela era uma coisa que a gente via como se fosse um apêndice, uma coisa a mais a ser trabalhada. A gente trabalhava por meio de temas transversais, a gente trabalhava em projetos da escola, mas a gente não trabalhava de forma intencional dentro das nossas aulas, priorizando competências socioemocionais. E aí, com os estudos que nós tivemos, né, com o desenvolvimento de todos esses materiais, com a nova base nacional comum, nós vamos ter isso de forma intencional, pensando em melhorar, né, a vida desse estudante e ajudando ele nessas aprendizagens que não são tão novas, mas que a gente fazia meio que por instinto, vamos dizer assim. Era meio instintiva, né? Você conversava com o aluno, você falava para ele que ele precisava aprender, que aquilo não era uma postura certa, que aquele comportamento não era adequado para conviver ali na escola, que xingar o coleguinha não era legal. Mas a gente não tinha um momento de parada, de reflexão, da gente ver aquilo de forma intencional, de trabalhar
cada sentimento, cada competência de forma intencional, tá certo? E aí a gente tem no material do componente de projeto de vida de forma muito específica, né? Então, projeto de vida e eletivo, eles vão trabalhar de forma muito, vamos dizer assim, bem direta com essas competências socioemocionais. Porque o aluno, ele precisa de um espaço que ele precisa refletir. Por isso que as aulas de projeto de vida, elas são tão importantes e tão essenciais para o desenvolvimento do aluno. Então, essa visão integral dele é importante, essa intencionalidade nossa para o trabalho de cada uma dessas competências. E aí, pessoal, a gente precisa entender que para a gente conseguir trabalhar isso é um desafio muito grande. Por que é um desafio? Porque a gente precisa estar bem resolvido nessas competências socioemocionais, né? E aí fica uma coisa um pouquinho mais complicada, vamos dizer assim, da gente conseguir entender. Porque para eu conseguir ensinar o meu aluno sobre autogestão, e aí a gente vai ver isso muito fortemente na semana que vem, né, na pedagogia da presença, eu preciso ser uma pessoa organizada, por exemplo. Eu preciso ser uma pessoa empática, eu preciso ser uma pessoa respeitosa, eu preciso ter curiosidade. E aí? E aí que é o ponto importante, crucial, para a gente conseguir aí desenvolver isso no aluno. Não é uma coisa que a gente consegue do dia para a noite. Primeiro que não é assim que funciona, né? Não é um conteúdo que eu expliquei, né? E aí a gente tem o estralar de dedos, né? Aquele momento que eu falo que é o eureka, né? Que a gente tem durante a aula, em que o olhinho do menino brilhou porque ele conseguiu entender, ou aquele famoso, é assim, professor. Competência socioemocional, a gente não tem um momento específico. A gente tem atitudes que a gente precisa ir desenvolvendo e trabalhando devagar, porque a gente vai precisar retomar ela novamente. Às vezes vai ser um momento em que a gente consegue avançar em uma e cai em outra, né? Então, são momentos de reflexão intencionais para a gente conseguir aí trabalhar com os nossos alunos, ok? Bom, nós temos então as 17 competências socioemocionais distribuídas de forma intencional em cada uma, cada série ano, né? Então, para essa tabela, a gente sempre retoma ela com vocês, né? Então, ela é importante, é bom que vocês tenham esse material, que imprimam, que deixam colorido, que coloquem aí na capa do diário, né? Que hoje em dia é tudo diário digital, mas num caderno de estudo de vocês, para que vocês consigam visualizar qual é a competência socioemocional que naquela série ano eu preciso trabalhar com o meu aluno, tá? É difícil a gente trabalhar isso, e neste momento de pandemia, algumas a gente precisou readaptar. Por exemplo, organização nunca foi tão importante neste momento de estudo à distância. Então, a gente não vai trabalhar só com do 6º ao 1º ano. A gente vai ter que trabalhar com o 2º e com o 3º também, porque eles precisam se organizar para poder estudar em casa. Eles precisam ter foco, eles precisam ter persistência. Então, essa autogestão, ela é uma das competências que nesse período à distância a gente precisou trabalhar mais intencionalmente com os nossos alunos, tá? Essas competências, pessoal, logicamente que quando a gente vê esse quadro, não significa que a gente vai trabalhar só elas. Quando a gente começa a observar o caderno do professor e do aluno de projeto de vida, por exemplo, a gente vê que todas as competências a gente trabalha um pouquinho em cada atividade. Então, quando a gente trabalha lá a responsabilidade, logicamente, na atividade também tem outras sobre autoconfiança, sobre frustração, mas não é aquela atividade ou aquela competência que está voltada para aquele ano sério. A gente vê tudo, mas o foco, né, a organização do material, ele está montado para essas competências socioemocionais, ok? Bom, como trabalhar na prática? E aí essa partezinha, pessoal, eu vou ler aqui com vocês, porque é uma das coisas que mais vocês têm dúvidas, né? E aí o pessoal vira para mim e fala assim, Érica, como é que eu vou trabalhar isso na prática?
Bom, não existe varinha de condão que eu possa ajudar vocês a vocês trabalharem de forma milagrosa, não existe receita de bolo, né? A gente vai descobrindo como trabalhar em cada um dos momentos aí que nos oferecem, tá? Com o mundo em constante transformação e em velocidade cada vez maior, é praticamente impossível saber hoje como será o mercado de trabalho daqui a 20 anos. Por isso, mais do que transmitir conteúdos, ensinar aos alunos a aprender é fundamental. Não por outra razão, esse é um dos pilares da Unesco na educação do século XXI e também um dos principais objetivos da educação socioemocional. Mas como fazer isso na prática? O professor tem um papel fundamental nesse processo. Ele precisa mudar a sua forma de atuar. Não basta mais colocar o conteúdo no quadro, explicar oralmente aos alunos aquilo que está escrito e depois cobrar resultados em exames. É necessário provocar a reflexão, fazer com que os alunos pensem, identifiquem a situação e trabalhem em conjunto. E aí, pessoal, é um grande desafio para a gente mudar aí a nossa forma de pensar e de agir, né? Então, falo isso enquanto professora. Quantas e quantas vezes minhas aulas foram expositivas, né? Então, a gente precisa retomar, se reinventar, como foi tão falado aí no início do vídeo, né? A gente precisa se reinventar, pegar situações que nos desafiam e começar a se sentir desafiados por elas, né? Logicamente, esse momento tem feito com que a gente sofra um pouco mais, né? Com tantas dificuldades que têm se apresentado para nós. Mas a gente precisa aí pensar nessa reinvenção, ok? Não é fácil, não vou falar que é um momento simples para todos nós, não é. Mas é necessário a gente compartilhar, ouvir o colega e pensar e traçar novas estratégias para a gente ver como que nós estaremos aí prosseguindo nesse novo formato de aula, né? Numa aula de matemática para o ensino médio, por exemplo, ao trabalhar com resolução de problemas, o professor pode incentivar que, em grupos, os alunos, quanto à forma como a estratégia foi comunicada ao restante da classe. Dessa forma, ela os ensina a habilidade de compreender o problema e a se fazer compreender ao expor a solução. Duas habilidades que são importantes para a vida. Então, não é somente apresentar o conteúdo, apresentar a fórmula em si, mas pensar em como essa fórmula faria sentido ali e como que o aluno poderia chegar à solução daquele problema. Ao trabalhar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, o professor transforma a sala de aula num imenso laboratório da vida, onde simula situações reais do cotidiano para usá-la como ferramenta de aprendizagem. Após a vivência dessas situações, por meio de jogos de raciocínio, por exemplo, ou outro recurso que o professor queira usar, o professor deve propor situações de reflexão que levem os alunos a organizar os pensamentos, sentimentos, atitudes e ações. É um passo importante para que as crianças possam pensar sobre como reagiram, por que razão e como poderiam ter adotado uma estratégia diferente, por exemplo. Em todo este percurso, o professor tem o papel de mediar o processo. É a condução dele, com perguntas bem planejadas e intervenções previamente formatadas, que vai facilitar a transposição do conhecimento. Formar o professor, portanto, é fundamental para o sucesso dessa empreitada. E, pessoal, é importante a gente pensar que essa formação do professor, ela deve ser sempre pensada, né? Não se limitem no conhecimento daquilo que vocês conseguiram, né? Por exemplo, eu ouvi uma frase esses dias, numa devolutiva de um dos professores, comentando assim: ah, Érica, mas, poxa vida, tudo isso a gente já viu no nosso curso lá da EFAP. Todo esse material que você tem trazido. E eu gostaria que vocês abrissem um pouco a mente de vocês, no sentido de que existem muito mais coisas a serem exploradas além do que um curso de 30 horas. Não que o curso não tenha sido bom, né, para quem se dedicou, para quem fez, para quem estudou, mas existem mais conhecimentos a serem explorados, né? E aqui o pessoal da Mind Lab mesmo, eles vão fazer algumas dicas, né?
algumas características de alguns programas de formação. Não é também eu pegar todos os cursos que eu ver, por exemplo, de metodologia ativa, todos os cursos que eu pensar que podem me ajudar e querer me esgotar de fazer curso. Não é isso. É a gente pensar em que cursos vão receber ou vão me dar um conhecimento significativo sobre cada habilidade. Por exemplo, às vezes eu tenho uma dificuldade em autogestão. E de que adianta eu fazer um curso sobre conhecimento do outro, por exemplo, ou convivência com o outro, se o meu problema é autogestão? Então, eu preciso pensar quais são as minhas principais necessidades, inclusive nas minhas competências socioemocionais, para que eu possa ir buscar esse conhecimento, porque a nossa vida nada mais é do que uma eterna aprendizagem. Então, olha lá. Primeiro, como que eu posso selecionar um bom curso, né, um bom material para estudar? Eu devo pensar em alguns aspectos aí. Primeiro, um estímulo ao professor para que faça uma reflexão sobre si e sobre sua prática pedagógica. Eu pegar uma grande quantidade de cursos e fazer ele por fazer, para eu cumprir tabela, para eu pegar a respostinha do meu colega e achar que só com aquele currículo, com aquele certificado, eu consegui aprender alguma coisa? Bom, pessoal, a gente precisa refletir se aquele curso realmente está tendo um significado, um grande valor para o meu conhecimento. Depois, preparação inicial com encontros presenciais e material didático que dê embasamento teórico ao professor. Érica, mas eu não tenho tempo para fazer com encontro presencial. Será que um curso à distância, ele é ruim? Não, pessoal. Vê qual é o material didático que eles estão usando. Vê se esse material é de qualidade. Busque o conhecimento em cada um desses materiais. Livros, materiais a mais e tudo mais, complementares, para que você se forme. Quando eu fiz universidade, algumas pessoas... né? Eu fiz uma universidade privada, né, e não uma pública. E aí algumas pessoas viravam para mim e falavam assim: "Ah, você fez em tal universidade? Ah, não, seu curso é muito ruim". E aí eu perguntava para as pessoas, né? E acho que isso é bom a gente pensar. Minha mãe sempre falava isso, sempre fala isso para mim, né? Quem faz o curso ou quem faz a universidade é o próprio aluno. Então, quando a gente, independente de onde nós estamos, quem vai buscar aquele conhecimento, quem vai buscar a especialização, é realmente o aluno que se esforça para entender todo aquele conteúdo. Eu posso estar na melhor universidade, ter os melhores recursos disponíveis. Se eu não me interessar, se eu não buscar a minha formação específica, não vai adiantar. Depois nós temos aí troca de experiências de práticas pedagógicas com os professores que já atuam na educação socioemocional. Então, ficar ligado nessas práticas. Quem são os professores que trabalham com essa educação socioemocional e aí quais são as práticas pedagógicas que eles podem contribuir para comigo. Quando a gente pensa aqui no espaço de formação do ATPC e a gente pensando em uma futura interação entre nós e os nossos colegas, é realmente um momento de reflexão, de formação de vocês, para que a gente consiga refletir quais são as melhores estratégias para a implementação de determinado material. E, por último, uma formação continuada, por meio de encontros pedagógicos, presenciais ou virtuais. Então, não se esquecer, tá, pessoal? A nossa formação, ela é o tempo todo, né? A gente não pode se limitar a um curso específico e achar que agora eu já sei tudo o que eu consegui. Nem mesmo as titulações nos garante, né? Então, quando a gente faz uma graduação em si, o quanto que a gente não aprendeu na prática coisas diferentes, né? Então, não é porque eu me formei que agora eu sei tudo, né? Então, eu sou formada em História, não é porque eu sou formada em História que eu sei tudo de História, não. Eu preciso melhorar o meu conhecimento a cada dia, né? Então, existem temas que eu tenho mais facilidade, mas existem temas que eu tenho fragilidade. Então, eu preciso reconhecer isso e pensar nessa formação constante e continuada. Bom, pessoal, pensando em tudo isso, nessas competências socioemocionais, na importância dela, nessa formação que a gente precisa buscar intencionalmente melhorar dia a dia,
Eu trago para vocês um trecho, né, da resolução do Conselho Estadual da Educação. Ele foi publicado no dia 31 de julho. E por que eu trouxe ele, né? Só um trechinho, né? No item de apreciação, né, do parágrafo, nós vamos ter uma frase que eu achei muito importante para nós, enquanto professores de projeto de vida e dos componentes do Inova. Que diz assim: será de grande importância garantir e prever estratégias de acolhimento de funcionários, professores, estudantes e responsáveis, que contemplem não somente a capacitação nos diferentes protocolos a serem cumpridos, mas que levem em consideração o fato de que muitos irão retornar às escolas e salas de aula depois de terem vivido situações de grande desgaste emocional. Eu não sei vocês, mas ultimamente eu tenho vivido situações de grande desgaste emocional. E aí, como é que seria eu voltar na sala de aula hoje? E aí a minha pergunta é: como seria para cada um de vocês voltar para a sala de aula hoje, né? Traumas profundos causam estresse continuado e nós estamos aí há 4 meses vivendo um estresse continuado. E este pode afetar funções essenciais, tanto no ensino como na aprendizagem, especialmente no que diz respeito à atenção e à memória. Então, a gente precisa ir se trabalhar, tá, pessoal? Não tá sendo fácil esse momento, por isso que eu tô falando para vocês, tá? Trabalhar as habilidades socioemocionais será de grande importância, pois para a parte significativa dos estudantes, e se a gente pensar como eles citaram lá em cima, funcionários, professores, responsáveis, né? Num ambiente acolhedor e com estímulo dos colegas e professores, será imprescindível para o estabelecimento progressivo da nova normalidade escolar. Pessoal, se a gente voltasse hoje, vamos pensar que está tudo bem na nossa cidade, que a gente está na fase verde, não vou nem falar na amarela, a gente está na fase verde, conseguimos vacina, todo mundo vacinado. E aí, como é que seria voltar para a sala de aula? E eu queria que vocês refletissem um pouquinho. Essa é a resolução do Conselho Estadual da Educação. Ele está pensando no Estado como um todo, tá? Então, é uma indicação, e aí ela se tornou resolução e foi aprovada pela Câmara a partir do dia 31. Mas a gente precisa pensar nesse nosso retorno enquanto pessoas, tá bom? E eu gostaria que vocês refletissem muito sobre isso. Para outros, em situação de grande vulnerabilidade, inclusive com problemas de violência familiar, a possibilidade de retornar à escola representará ainda um avanço significativo em termos de experiências e vivências educacionais positivas e melhores condições sanitárias e alimentares. Por que eu gostaria que vocês pensassem nisso um pouquinho? Porque a gente precisa aí entender melhor que não são todas as crianças, como muitos já citaram, né, durante um bom tempo, que estão tendo internet, que estão tendo condições mínimas para desenvolverem o seu estudo. Em uma das reuniões aí que a gente teve de MMR, foi citado que existem pais, né, e mães que não têm condições de oferecer uma mesa para o aluno colocar o caderno e escrever. A gente tem casos de escolas aqui em Franca em que estão recebendo alunos refugiados. E aí, pessoal, que não tem o mínimo, né, de condição alimentar. Como é que vai ser esse nosso retorno? Eu sei que vai ser difícil, tá? Inclusive porque nós estamos fragilizados. E aí eu gostaria que a gente fizesse uma atividade, por isso que a nossa atividade ela vai ser em conjunto, né? Eu vou dar aí um tempinho para vocês, para a gente pensar nesse desgaste emocional, nessas funções especiais sobre memória, sobre atenção, tá bom? E aí a nossa atividade, eu vou explicar para vocês a nossa atividade e a gente vai sair em café, tá bom? Para vocês irem pensando aí rapidinho. Pensando nessas competências e na importância das competências socioemocionais, vocês vão pegar uma competência, tá? Uma macrocompetência ou uma microcompetência, tanto faz,
tá? Apresentada no nosso currículo, naquela grande tabela. E vocês vão pensar em alguma coisa que possa ajudar um colega, professor, tá? Então, vocês vão pegar, pode ser uma música, pode ser um texto, pode ser uma poesia, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma imagem que represente aquela competência. Então, pode ser de organização, pode ser de resiliência, pode ser de empatia, pode ser de respeito ao outro. E aí vocês vão pensando nisso, tá certo? E depois eu vou explicar como que a gente vai organizar tudo isso em um grande mural, que é um Padlet, né? Que muitos aí já estão utilizando em suas aulas. E a gente vai postar isso como uma mensagem para o nosso colega professor. Ele pode usar nas aulas dele, ele pode usar para compartilhar com os colegas professores dele, que também estão fragilizados. E aí a gente vai pensar em montar esse mural com as competências socioemocionais. E cada um vai pensar e refletir sobre essas publicações que serão colocadas, ok? Tudo bem, pessoal? Vamos aí fazer um intervalo, 10h25, 10h30 a gente volta, pode ser? 5 minutinhos de intervalo e a gente volta, ok? Vou fechar aqui. Okay. Vamos lá. E eu deixei já a minhoquinha na cabeça para vocês irem pensando aí no que vocês podem selecionar. Pode ser uma música, pode ser alguma coisa aí para a gente compartilhar depois, ok? Vamos lá, 5 minutos. Né? Todos nós temos vivido muita coisa, né? Eu mesma, né? Eu tive muita dificuldade de fazer essa formação para vocês. E a gente vai seguindo. A gente eu consegui terminar ontem, mas eu falei, bom, então vamos lá. Porque nós todos, né, vivemos um turbilhão de emoções, né, em uma semana, em dias, né? Então, tudo isso faz com que a gente consiga aí, às vezes, ter muitas coisas, né? E às vezes também ter muita dificuldade, né? De lidar com esse monte de sentimento, né? Que passa no nosso coração, que passa na nossa vida e tudo mais. E eu entendo vocês completamente, tá? Por isso que a gente vai tentar aqui compartilhar e dar algumas palavras de apoio a vocês, tá certo? Então, o meu objetivo com essa atividade é que a gente consiga selecionar coisas que nos ajudem, tá bom? Semana passada, na última TPC que a gente teve, eu coloquei um vídeo, né? E aí a professora que estava me assistindo virou e falou assim: eu vou usar esse vídeo para os meus alunos. E então, para a gente pensar nisso realmente, você vai utilizar com seu aluno, pode ser que você utilize em outro momento. Às vezes você vai precisar, você mesmo, enquanto pessoa, precisa assistir aquele tipo de vídeo ou ler aquela frase para te ajudar, porque todos nós estamos vivendo momentos bem delicados aí. Por isso que o meu objetivo nessa atividade não é uma coisa para que vocês fiquem, não, eu tenho que entregar determinada atividade, porque... Não, pessoal, eu quero que vocês pensem o quanto que a gente pode contribuir com o colega, às vezes com uma palavra de apoio, às vezes com um trecho de um livro, às vezes com uma música que nos inspire, que nos ajude a trabalhar aquela competência socioemocional, tudo bem? Bom, então vamos lá. Como que eu pensei da gente fazer essa atividade, tá bom? Então a gente vai criar aqui no Padlet, né? Eu criei um Padlet para vocês, para a gente fazer essa atividade em si, tá bom? Eu vou mostrar aqui como é que está estruturado o Padlet, ok? Então, o que é esse Padlet em si? Eu coloquei cada uma das macrocompetências, tá bom? E aí vocês vão inserir nessas macrocompetências aqui alguma atividade. Vamos supor que aquele vídeo que eu coloquei lá no início, né? Que foi o vídeo do Coldplay, enfim. Que eu acho que ele fala muito sobre, sei lá, sobre confiança, sobre tolerância ao estresse, né? Então, eu vou clicar aqui nesse mais, ó. Então, aqui nesse Padlet, eu vou explicar para vocês, tá? Mas para vocês depois conseguirem fazer ele com calma, eu vou ajudando cada um, tá certo? Vocês vão clicar nesse mais aqui. Vão colocar o nome de vocês, né? Então, e a competência socioemocional. Então, vamos supor que aqui seja a tolerância ao estresse.
ok? Eu vou colocar aqui Érica, ok? E aqui eu vou inserir, pode ser um arquivo, às vezes é um arquivo que eu tenha lá, um pedaço de um livro, uma imagem, tá? Ou um texto, né, que eu achei que seja interessante. Eu posso colocar um link aqui, né? Então, eu posso clicar aqui e colocar um link do YouTube, por exemplo, tá? Posso colocar um site que eu achei muito interessante, né? Uma pesquisa no Google, eu achei um site aqui. Pode ser uma imagem, né, da minha câmera em si. Enfim, um filme, uma voz, uma tela, do jeitinho que o Padlet mesmo oferece para nós, que seja bastante intuitivo, tá bom? Então, vocês vão pegar uma das competências, clicar no maisinho, escrever o nome de vocês, escrever qual é a competência que vocês acham que aquela atividade vai ajudar, e aí vocês vão colocando em cada uma das abas, ok? Vou ficar aqui com vocês, então não se preocupem, tá bom? Quem precisar pode abrir o microfone que eu ajudo vocês a colocarem, se vocês já acharam o material, tá bom? Vou colocar aqui o meu cronômetro aqui para rodar, tá certo? A gente tem aí uns 20 minutos, só para mostrar para vocês, tá, pessoal? Eu selecionei, para quem conseguiu já baixar o material que eu mandei ontem, lá na nossa pastinha, tem todos os PPTs, e eu coloquei aqui também no nosso próprio link aqui, né, de material, eu posso enviar de novo esse PPT, vocês já têm alguns sites para vocês pesquisarem alguma coisa. Então, aqui tem o YouTube, tem Instituto Ayrton Senna, Instituto Porvir, Reúna, o Blog Educador, Ações Integradas com Viva, Blog Diário de Escola, Nova Escola. Vocês podem fazer aí essa busca em algum desses sites, tá bom? É só clicar e vocês já são redirecionados para eles, tudo bem? Então, já está no material, vou colocar de novo no nosso chat. Eliene, se você puder, Eliene ou William, colocar novamente o PPT que eu mandei para vocês, para o pessoal já ter acesso, coloquem aí no chat, tá bom? Para eles. E eu vou colocar aqui contando 20 minutinhos, tá bom? Depois você manda um link para mim. Ó, vou mostrar para vocês de forma mais fácil ainda, para vocês não ficar dependendo de link, tá bom? Tá. Eu coloquei aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Lá no site do Inova nosso, eu coloquei lá, tá? É porque a gente acaba perdendo os links, tá? Eu falo porque eu preciso da competência socioemocional de organização, né? Autogestão. Eu também perco muita coisa, tá? Pra vocês entenderem, eu tenho um grupo comigo mesmo que é para eu guardar as coisas que eu considero importantes. Então, ó, aqui, ó, eletivos e projetos de vida, que é a nossa página. Aqui, ó, mural, tá vendo? Aqui é uma aba mural. Vocês entrem aqui e podem editar aqui, né? Se vocês clicarem, já tá aqui. Pessoal, gostaram da atividade? Acharam interessante? Não gostaram? Sim, foi legal. Eu adorei, Érica. Eu já copiei o link, já colei lá nas minhas anotações importantes lá. Eu vou anexar nas atividades que eu vou preparar para os alunos. E aí essas competências, elas entram em todas as disciplinas, né?
Pode, em qualquer disciplina, você pode utilizar o Padlet, tá bom? Isso, eu vou alguém dar esse link em todas as atividades. Isso. Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal, que achou legal? Gostou do colega estar indicando? Algum vídeo que gostou? Alguma frase que te marcou? E a gente pode pedir para os alunos anexar aí nessas macrocompetências, nas micro, vídeos, filmes, poemas, Isso. emojis, né? Qualquer Isso. coisa que eles acham que representa lá aquela competência, né? Exato. Nesse daí, no caso, é a Gisélia, né, que tá falando? Sim. Gisélia, cria um seu, né? Porque como esse daqui vai ter bastante contribuição de professor, e eu espero que tenha bastante, tá? Até o final da semana, cria um igualzinho, né? Mas é muito simples mesmo de fazer, tá? Então, assim, você pode ir criando, colocando, pedindo para os meninos colocarem do jeito que quiser. Esse é um Padlet, ele fica aberto, então é só mexer nas configurações ali. Ele fica público, qualquer pessoa pode indicar, qualquer pessoa pode publicar, tá bom? Pessoal, e aí, o que acharam da reunião? Muito boa. Eu queria deixar realmente mais leve. Eu sei que está todo mundo bastante cansado, bastante fragilizado, né? E eu não queria que fosse alguma coisa muito pesada, né? Um dos professores na devolutiva que me deu, ele comentou isso comigo, né? De uma forma muito respeitosa. Eu agradeço muito, por isso que eu falo para vocês o quanto que é importante vocês nos darem a devolutiva para que a gente consiga repensar as nossas ações, tá certo? Então, eu realmente agradeço aí a oportunidade, a gente já está caminhando aqui para o nosso final da nossa formação, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa, quer comentar alguma coisa? Então, a gente está aprendendo a mexer com a tecnologia, né? Há males que vem para o bem, né? Então, o lado positivo desse momento é que a gente foi obrigada a cair de cabeça, né? Mergulhar de cabeça na coisa, né? Nessa questão da tecnologia. Então, tem esse ponto positivo, porque a nossa geração não é igual aos meninos. Os meninos não têm medo de mexer, de quebrar, né? A gente fica receoso, se eu apertar esse botão, se eu perder, se eu se clonar, se não sei o quê, a gente é muito receoso. Essa barreira que a gente tem da nossa geração, que a gente é mais destrado, né? Vamos pôr assim, siga o modelo, né? A gente aprendeu assim, né? Siga o modelo, né? Então, tem esse lado positivo, né? E é lógico que a gente vai aperfeiçoando, que agora a gente está tendo uma enxurrada de informação, né? E para isso, a gente precisa depois se organizar no tempo para treinar mesmo, né? Para a gente treinar um pouco, para também conduzir os meninos um pouco melhor também, né? Bem que eles realmente não têm esse receio, de repente você coloca para os meninos, eles vão até descobrir mais coisa do que a gente já tendo visto alguma coisa, né? Então é interessante, sim, nessa parte a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? E a gente vai aprendendo, um vai passando para o outro, um socorre o outro, e é isso. Que bom. Muito bom, Roseli. Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou encerrar para dar mais um intervalinho aí para vocês, para o pessoal que tem 7 ATPCs, que vai até 12:30. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu gostaria. Pois não. Deixa eu te falar, já que nós estamos falando aqui nessas habilidades socioemocionais, olha, com todo o respeito, eu fico pensando que a grande apreensão que, de certo modo, eu tô passando, e, de certo modo, também tenho percebido em muitos colegas com os quais eu mantenho contato, é de que o nosso trabalho está ficando muito em vão. A gente não está conseguindo chegar em uma grande parte dos alunos. Para ser sincero, na maior parte dos alunos. E naqueles que a gente consegue chegar, a interação também, ela deixa a desejar, né? Ela não te dá aquela certeza se, de fato, o aprendizado ele está sendo construído. E por que fica essa apreensão? Porque, historicamente, o que a gente tem percebido é que a responsabilidade, ela sempre acaba sendo jogada
em cima dos ombros dos professores. Então, se me perguntar emocionalmente, como que você se encontra hoje, Darcio? Eu vou te dizer, no mínimo, bastante desinquieto. Sabe, todos os dias eu levanto, já ligo o computador. Se eu não estou fazendo interação com os alunos, eu estou planejando algumas atividades, né? Mas por mais que a escola, aí eu também não posso reclamar não, porque em todas as escolas nas quais eu trabalho, a gente também tem percebido, por parte da coordenação, um esforço desumano para tentar fazer com que a gente consiga chegar nos alunos. E nem assim a gente está conseguindo. Nós estamos utilizando uma série de aplicativos, de uma série. É WhatsApp, é Teams, é Meet, é Centro de Mídia, é Google Classroom, e a gente não consegue chegar. Então, o que eu estou percebendo? Só para terminar, Érica, o que eu estou percebendo? Eu acho que está havendo muita volta ao entorno do problema, mas ninguém está se encorajando a ir ao encontro desse problema, no sentido da gente tentar encontrar alguma resposta, alguma coisa que possa nos ajudar. Então, essa é a apreensão que eu estou passando agora, e eu acredito que muitos outros, sabe? Eu acho que, se a gente for analisar, nós estamos trabalhando muito mais do que nós trabalhávamos presencialmente. E né? Nós aqui, enquanto... Eu achei até interessante a fala daquele professor lá do Centro de Mídias, né? Depois foi bastante divulgada, né? Onde ele coloca isso, né? Que para muitas pessoas do senso comum, o professor não está trabalhando. Acho que não é bem assim, não. Aqueles profissionais que, de fato, têm compromisso, estão trabalhando sim. Estão usando a sua internet, estão usando os seus celulares, estão usando a sua energia elétrica, quer dizer, estão usando o próprio bolso para custear as aulas e não estão demonstrando, digamos assim, nenhuma covardia em tentar fazer até mesmo o impossível para conseguir algum resultado. Você está entendendo, Érica? Eu acho assim, legal o seu trabalho, mas fica aí a minha, sabe, a angústia que eu estou fazendo mesmo. Eu sei que você está angustiado, porque também é uma angústia nossa, tá? Não estou falando que não é. E assim, nós também, né? A gente vira esse final de semana ajudando o PC, ajudando o professor, ajudando quem a gente puder, e porque nós também estamos trabalhando muito além do nosso horário. A gente também tem sofrido muitas pressões, não é fácil, tá? Então, entendam também o nosso lado, a gente tenta fazer e atender vocês na melhor forma possível. O que eu posso falar para você e para todos os outros professores é que o trabalho de vocês não é em vão, né? Por mais que, às vezes, a gente não tenha o reconhecimento da sociedade, por mais que a gente não tenha o reconhecimento dos nossos alunos, eu vejo que vocês são os grandes líderes aí desses alunos, deles conseguirem ter uma referência, né? E aí eu acho que isso é essencial. Na próxima ATPC que a gente vai ter, a gente vai falar muito forte sobre isso, sobre pedagogia da presença, tá? Então, fica aí o convite, né, para a gente falar, para a gente poder conversar um pouquinho melhor sobre esse tema, né? Eu entendo a angústia de vocês, eu entendo, porque eu também, né, esse final de semana para mim foi muito difícil, eu perdi uma tia muito querida minha, e fiz das tripas coração ontem para parar de chorar, para conseguir fazer com vocês uma formação, e eu tô com 2 colegas aqui para me dar apoio, porque eu falei para eles, se eu começar a chorar, vocês vêm e me ajudam, porque tá todo mundo fragilizado, não é só vocês, né? Eu perdi uma tia em São Paulo, eu tive que ir lá só dar um abraço nos meus tios, porque não teria enterro, né? Então, assim, não tem velório, né? Ela não morreu de Covid, mas ela morreu de uma causa, vamos dizer assim, natural, que foi um infarto fulminante, mas não tem enterro, não tem velório, não pude abraçar meus tios. Então, assim, todo mundo está muito fragilizado. E eu entendo isso de vocês. Quantas e quantas mortes de pais, de familiares, de colegas aí a gente não recebeu nesse período, gente? E o quanto está sendo difícil a gente lidar com o luto, sem a gente poder abraçar, sem a gente poder dar uma palavra de consolo. Porque tudo isso aqui passa, fica, né? E eu acho que isso é muito importante, a gente ter a sensibilidade, a empatia com o outro,
a gente entender as aflições de vocês, porque eu entendo, porque eu também tenho passado muita dificuldade. É difícil montar material, não está sendo fácil. Quem aqui me conhece de PEI sabe que eu sou extremamente complicada para aparecer em câmera, né? Eu não gosto de aparecer de forma nenhuma, nem foto, quase eu saio. E eu vir aqui na frente, falar com vocês, conversar com vocês, a gente também se expõe, né, de uma maneira que a gente precisa trabalhar o nosso emocional para a gente estar aqui. Então, tudo isso é muito importante. Eu acho que nada do que vocês têm feito tem sido em vão. Nada. Tudo é uma aprendizagem e é um momento específico. E a gente precisa realmente, a gente sabe das lutas, a gente sabe das dificuldades, sabe que vocês têm se esforçado ao máximo. E por isso vai aqui a minha palavra de gratidão. Porque sem os professores, a educação não acontece. Né? Não vou falar que vocês são heróis, né? Não gosto dessa palavra. Todos nós somos profissionais. E nós estamos fazendo o máximo para a gente ver realmente que o nosso trabalho não é em vão. E eu não gosto dessa expressão, inclusive. Porque eu acho que todo mundo está se esforçando muito. E aqui, pessoal, só vou encerrar, porque já passou do horário. Quem tem 7 aulas TPCs aí, já está aí, já quase brigando comigo, porque tem que voltar, né, com o PC, já deve estar mandando mensagem aí, mandando para voltar e tudo mais. Mas eu agradeço de coração. Espero que essa formação de competência socioemocional tenha sido produtiva para todo mundo. Vou só finalizar aqui a sistematização, que nós retomemos os conceitos e princípios que embasam o componente do Inova. Então, a gente viu aí já as 4 pilares da educação, protagonismo juvenil e agora as competências socioemocional. Na próxima semana, pedagogia da presença, tá? Nós trouxemos toda a evolução histórica e social das competências socioemocionais. Nós apresentamos a importância do trabalho intencional das competências socioemocionais. Retomamos a resolução do Conselho Estadual da Educação do dia 31 de julho de 2020. Então, cuidado e vamos pensar, né, em como nós nos encontramos para a gente poder aí auxiliar e acolher de forma devida os nossos alunos, tá? E nós realizamos uma atividade colaborativa aí entre todos nós, ok? Eu espero que todos vocês tenham uma excelente semana, tá bom? Fica aqui a minha palavra de gratidão por vocês, por tudo que vocês têm feito. E eu sei que é muito, né? Às vezes muito mais do que aquilo que a gente consegue fazer. E eu realmente vou deixar aqui a minha palavra a todos vocês que, por mais que a gente não tenha reconhecimento, o trabalho de vocês não é em vão, tá bom? Então eu gosto disso. Gosto de achar que se a gente conseguiu colocar uma gotinha a mais no oceano, naquela cabecinha ali do aluno que está limitada, que está sedenta, a gente já ganhou muito, né? E a gente ganhou a nossa satisfação de fazer a educação e a educação da melhor forma que a gente consegue, tá bom? Um beijo, um abraço a todos, tenham uma excelente semana e fiquem com Deus aí e até a nossa próxima semana, tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus também. Amém. Bom dia, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada, Érica. Obrigada, Érica. Tchau. Tchau, muito obrigado. Tchau, pessoal. Tenham um ótimo dia.